Durante as horas entre o meio-dia e as 3 da tarde, a terra ficou envolta em escuridão. Por volta da 3ª hora, Jesus clamou com intensidade, proferindo as palavras Eli, Eli, lama sabachthani, que se traduzem como meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam presentes ouviram isso e começaram a dizer, ele está chamando Elias. Nesse instante, um indivíduo correu, embebeu uma esponja em vinagre, prendeu-a em uma haste e a ofereceu a Jesus para beber. Outros ao redor falavam, deixem-no, vamos ver se Elias virá ajudá-lo. No entanto, Jesus, levantando a voz novamente, entregou o seu espírito. Nesse exato momento, algo extraordinário ocorreu. Muitos daqueles que estavam presentes fugiram apavorados. De repente, a terra começou a tremer. Os soldados que estavam responsáveis pelos corpos ficaram incrédulos diante do que estavam testemunhando, e as rochas se partiram ao meio. O centurião que estava supervisionando a guarda, admirado com o que estava acontecendo, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que teria causado tanto espanto a esse centurião? Apesar da forte chuva e do terremoto, o que mais o impressionou foi que Jesus tivesse clamado em alta voz. Para ele, um crucificado falar com voz forte era praticamente impossível, já que os crucificados sofriam espasmos musculares, o que tornava a respiração difícil e mal conseguiam sussurrar devido à falta de oxigênio. Em alguns casos, a morte dos crucificados ocorria por asfixia. No entanto, Jesus tinha clamado ao Pai em voz alta, e isso foi o que mais impressionou o centurião, levando-o a afirmar que entendia que tinham matado um homem justo e inocente. Após sentir uma profunda solidão e o abandono de seu pai, Jesus entregou o seu espírito e morreu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam falecido ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, após a ressurreição dele, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Tudo isso que aconteceu no exato momento da morte de nosso Senhor possui um significado profundo. Há muitas perguntas que podem surgir. Por que o véu do templo se rasgou de cima a baixo? Por que Deus Pai abandonou o Deus Filho? E por que os sepulcros se abriram e os corpos dos santos ressuscitaram? Vamos analisar o que a Bíblia nos revela e o significado de todos esses eventos no instante da morte de nosso Senhor. Por favor, continue assistindo nossos vídeos, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares. No momento final da vida de Jesus, ele sentiu o abandono de seu pai e, em sua condição humana, sentiu um profundo vazio em sua alma. Quando ele clamou a Deus perguntando por que havia sido abandonado, estava possivelmente citando o Salmo 22, compreensível dada a situação, mas o grito soou como uma expressão de sofrimento imenso e inexplicável. Jesus sentiu a ausência do Pai no mais profundo de seu ser. Deus Pai e Deus Filho se separaram pela primeira vez. Essa ruptura na relação ocorreu porque Deus não queria ter relação com o pecado. Embora Jesus não fosse pecador, as Escrituras dizem que ele se tornou pecado por nós, carregando os pecados do mundo sobre si. Isso quebrou temporariamente a relação entre Deus Pai e Deus Filho, e a intimidade perfeita que existia entre eles foi rompida quando Jesus se tornou pecado por nós. Isso explica o grito de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo conhecendo seu destino, Jesus sentiu a angústia de sua situação humana, fazendo essa pergunta carregada de agonia, dirigida não mais a Pai, mas a Deus. O apóstolo Pedro coloca dessa forma: Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3, 18. A morte de Cristo nos proporcionou a vida eterna. Embora ele fosse completamente humano e divino, viveu sem pecado. Embora fosse o Filho perfeito de Deus, ele foi executado como um pecador. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia nos conta que quando Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso tinha um significado profundo. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, e agora o caminho estava aberto. Isso simboliza que com a morte e ressurreição de Cristo, todos têm acesso direto a Deus, e não há mais necessidade de intermediários. Jesus é o único caminho para o Pai.
No momento da morte de Jesus, ocorreu outro evento extraordinário. Os sepulcros se abriram, e muitos santos que haviam falecido ressuscitaram. Eles apareceram na Cidade Santa e testemunharam a vitória sobre a morte que Cristo trouxe. Isso demonstra o poder de Cristo sobre a morte e o túmulo. Sua morte trouxe a ressurreição para a vida eterna. Por isso, os corpos dos santos ressuscitaram para testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte e como resultado do sacrifício da cruz, que nos proporcionou a salvação e a ressurreição para a vida eterna. Estamos diante da soberania de Cristo sobre a morte, que destruiu o aguilhão da morte e venceu o túmulo. Isso se tornou possível graças à crucificação, que possibilitou a ressurreição para a vida eterna. E assim, com a vitória de Cristo na cruz, veio a salvação e a ressurreição para a vida eterna. E é assim que chegamos ao final de nosso vídeo. Esperamos que tenha sido edificante. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo com amigos e familiares. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Até a próxima.